É muito bonito, é muito maravilhoso, é muito satisfatório viver esse evangelho de igreja, de festa, de selfies, de eventos, né? Onde as pessoas estão lá vivendo a satisfação, o entretenimento, as atrações, o amor entre si, no momento de social, aquela formalidade religiosa. Cada um se expressa com as músicas, com os hinos, se emociona, vive aquele momento que entram numa dimensão, parece que estão, né, vivendo num paraíso de Deus. Ó. Tem gente que até diz, né? Eita, a igreja é um paraíso. É muito bom viver esse momento satisfatório dentro desses ambientes, onde as pessoas estão lá tirando selfie, né? Com o post de suas igrejas, onde o povo está lá apertando a mão um do outro, ninguém questiona ninguém, ninguém contraria ninguém, todo mundo dentro de um só propósito, viver a aparência, mostrar sua performance, viver sua vida religiosa impecável. Isso é muito maravilhoso, irmão. O evangelho não é isso. O evangelho, a vida com Deus não é isso. Não é isso que o homem vive para viver aprovado por Deus. Não foi isso que Deus pediu para o povo que quer andar com Ele. Não é vida de igreja, não é formalidade de igreja, não é um conjunto de princípios, de valores que é vivido dentro de igreja. Não é uma forma de se vestir, usos e costumes de igreja. É muito bom, irmão. É muito bom essa vida de fantasia mentirosa que dizem que é para Deus, é de Deus dentro da igreja. Que o povo vive, todo mundo ali, nos seus confortos, nos seus assentos, nas suas igrejas grandiosas, luxuosas, cada um com sua roupa mais bonita do que a outra, há um desfile de moda, de vaidade, cada um esperando sua atração, seus profetas, seus conjuntos, seus pregadores, seus pastores, todo mundo ali, vivendo ali, esperando as bênçãos de Deus, porque Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, Deus está prosperando tua vida, Deus fechou a cova, porque Deus mandou decretar que foi até hoje que acabou o sofrimento. É muito bom, irmão. É muito bom essa vida mentirosa, fantasiosa, que o povo vive dentro das igrejas como se fosse com Deus para Deus. É muito bom isso. Mas só que isso aí é fantasia, isso é fábula. Isso é a vida mentirosa que o povo vive no mundo falso de Deus dentro da igreja. Porque a realidade da vida com Deus é aqui, ó, na palavra, dentro do meu entendimento. Vivendo na minha vida, no meu viver com o meu próximo, onde eu estiver, a palavra aqui, ó. Vida com Deus é isso, irmão. Vida com Deus não é tu mostrar tua roupa bonita. Vida com Deus não é tu estar dentro do conjunto, dentro de uma atividade, de uma festividade de igreja e tá tirando as fotos para mostrar para o povo que tu está vivendo esta vida que diz que é de Deus com Deus, nesses ambientes religiosos, onde tu se preocupa em mostrar o teu perfil, a tua religiosidade, a tua igreja, a tua vida de igreja. Vai viver a realidade com Deus aqui, no teu entendimento, na palavra, se negando, renunciando, suportando e se colocando na vontade do Senhor, guardando a palavra dele em qualquer situação. Não é vivendo a conveniência religiosa. Não é vivendo as atrações e o entretenimento e as atividades religiosas. Ah, a vida com Deus, não, já cumpri minha parte com Deus, eu sou crente, eu estou na igreja, eu fui para o culto, fui para a obra do Senhor, fiz o evangelismo, fui para a festa, fui para o circo de oração, fui para o culto de consagração, fui para o culto de jejum, eu estou indo para o culto, tomei ceia, eu sou batizado, eu dou dízimo, eu sou de Deus. Vocês estão pensando que isso aí vai levar vocês a receber a aprovação de Deus como dele? Vocês estão pensando que isso é a vida santa que Deus quer? Que vocês vivem nas igrejas? Vocês estão pensando que esse mundo dentro das igrejas, inspirado por Satanás, dentro da mentira, é o mundo real de Deus? Acordem, olhem para a palavra, sigam a direção da palavra, não sigam a direção que vocês estão vivendo dentro da igreja. Acordem, despertem, conheçam a verdade para que sejam libertos e que sigam dirigindo verdadeiramente no caminho para a vida com Deus.
O povo está aí, cada um se gloriando na sua igreja, na sua vida religiosa, porque eu não bebo mais, eu não roubo. Olha, julgando o outro porque bebe, e ele se achando mais de Deus porque não bebe, porque agora está vestido um padrão de veste da religião, porque agora está vivendo uma vida de costume religioso, porque agora vive centralizando o seu viver nos trabalhos, nas atividades de uma igreja. E essa pessoa agora se sente de Deus, ó. Se sente salva, se sente segura, se sente mais santa e mais de Deus do que os outros. Olha como o diabo faz, irmão. A humanidade está presa nessa mentira de Satanás. A humanidade está presa nesse engano, nessa vida maldita dentro da religião. E o povo tudo pensando que estão seguros em Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. O Evangelho não ensina isso. Vão aprender o que o Evangelho ensina. Vão analisar o que os apóstolos ensinaram para os irmãos. No tempo deles, que eles estavam ali doutrinando, instruindo a igreja na doutrina de Cristo. Vão aprender com Cristo o que Cristo ensinou, a vida com Deus, a vida santa, onde o homem pode estar vivendo seguro em Deus. Vão aprender com Cristo. Alguém chega para mim e diz, você tem que estar numa igreja. Você diz isso porque aprendeu com o teu pastor. Eu não, eu aprendo com Cristo. Aonde Cristo me ensinou a estar em alguma igreja? Alguém chega para mim e diz, você tem que tomar ceia, senão você não tem comunhão com a igreja, não faz parte do povo de Deus. Você vive isso porque você aprendeu essa mentira com o teu líder. Jesus não me ensina isso. Não, você tem que ser batizado para fazer parte de uma igreja, ser membro, porque senão você não é salvo. Tem que ter o batismo para você receber remissão de pecado e ser uma nova criatura dentro do batismo, que é onde você morre para o mundo e nasce para Cristo. Quem disse isso? Tu está nessa mentira porque tu aprendeu essa mentira com o teu pastor que prega mentira. Jesus não me ensina isso. Não, tu tem que ir para a igreja adorar a Deus. Tu não pode ficar em casa, irmão. Vai buscar a Deus. Aonde? Tu vive nessa mentira de que tem que estar dentro de uma igreja aprisionado sobre tarefa, exercício, compromisso, responsabilidade, atividade de vida, de sacrifício religioso de igreja, porque tu aprendeu com o teu pastor essa mentira. Jesus não me ensinou que eu tenho que adorar a Deus em alguma igreja. Jesus não me ensinou que eu tenho que buscar a Ele, estar vivendo para Ele dentro de alguma igreja. Está entendendo, irmãos? Não, para Deus te abençoar, tu tem que ser fiel no dízimo, tem que ir para a campanha, tem que subir o monte, tem que fazer vigília, tu tem que santificar a tua vida, irmão. Fica em casa não, irmão. Vai para a igreja, irmão. Vai buscar a Deus, vai se fortalecer no Senhor. Tu que estás precisando conhecer a verdade, para viver uma vida na direção de Deus, se fortalecer em Deus, ter a comunhão com Deus, a vida santa com Deus, e estar na segurança de Deus. Não é dentro de nenhuma igreja, é pelo conhecimento da verdade. Tu já conhecesse a verdade? Será que tu tem o conhecimento da verdade? Será que tu está liberto? Será que tu verdadeiramente estás na comunhão com Deus, reconciliado? Será que tu já alcançou remissão de pecado? Será que a tua alma tem a alegria, a certeza e a convicção da salvação? Ou você tem tudo isso dentro da igreja? Se sair da igreja, você não tem certeza de vida com Deus. Se você não estiver na igreja, não tem certeza de salvação. Se não for para a igreja, não encontra Deus, porque Deus tem que ser encontrado lá. Se não for para a igreja, não adora a Deus, porque Deus tem que ser adorado lá. Será que essa é a verdade que Jesus ensinou? Ou você está na mentira do diabo, ensinada por esses homens que estão colocando sobre vocês jugo de servidão, fardos pesados e tirando vocês da verdade? Nem eles entram e nem deixam vocês entrar, porque eles pegam a verdade de Deus e transformam em mentira para vocês viver como se fosse verdade de Deus. Eles mudam os princípios e os valores do Evangelho de Cristo e aplica o conceito doutrinário da religião, da linha doutrinária deles. Irmãos, para pensar. Não foi isso que Jesus ensinou em canto nenhum da Bíblia. Nem Deus no Velho Testamento. E nem Jesus quando veio trazer a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, para o homem chegar a Deus verdadeiramente. Jesus nunca ensinou a ninguém isso que vocês aprendem e vivem e praticam dentro das igrejas, como meio de fé com Deus. Jesus nunca conduziu ninguém a nenhuma direção dessas que o povo vive dentro das igrejas. Nem Deus, nem Jesus nunca orientou ninguém a um lugar místico. Nem Deus, nem Jesus nunca orientou ninguém a buscar a Ele em algum canto.
Jesus, quando vem e traz a revelação de Deus, que o homem agora que estava perdido tinha que conhecer a verdade para sair da perdição, através daquilo que Jesus trouxe, revelou o Evangelho. Jesus agora vai mostrar o lugar onde encontramos a Deus, a vida com Deus, a verdade de Deus. Como podemos estar em Deus? É nele, por ele. Jesus nunca conduziu, nunca apontou e nunca levou ninguém a nenhum lugar, igreja, instituição. Jesus nunca colocou ninguém sob a obrigação de fazer algum sacrifício ritual para Deus abençoar ou conceder alguma coisa a ele. Jesus nunca ensinou ninguém a viver sacrifício religioso para poder santificar a vida, servir a Deus e estar na obra de Deus. Jesus nunca ensinou isso, irmão. Não, tem que ir para a obra de Deus, tem que contribuir com a casa de Deus, tem que estar na casa de Deus, tem que buscar a Deus na casa de Deus. Vocês ficam aí na mentira, eu não, eu já conheci a verdade. Eu estou liberto, irmão. Eu estava nessa mentira, porque eu não tinha o conhecimento pleno da verdade. Agora eu tenho. A minha vida hoje não é conduzida por pastor dentro da igreja. A minha vida hoje é conduzida pela luz de Deus. Lâmpada para os meus caminhos e luz é a palavra de Deus. É por ela que eu sou guiado, porque Jesus não mandou eu viver minha vida guiado por nenhum líder religioso, nem papa, nem padre, nem pastor, nem homem, nem mulher, nem anjo, nem arcanjo. Jesus disse, sigam a mim, aprendam de mim, venham a mim, estejam em mim, creiam em mim. É Ele o lugar, o meio, a direção, o alvo da minha vida de fé com Deus é Cristo. É por Ele e nele, guardando e praticando o que Ele ensinou, irmão. E nada disso que vocês vivem, vocês das igrejas evangélicas, vocês que estão dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas de mormons, dentro das organizações do Testemunho de Jeová, dentro do espiritismo, do budismo, do islamismo, muçulmanismo, vocês que estão dentro de qualquer religião, qualquer, sem exceção, sem exceção, qualquer religião, vocês estão fora da direção de Deus, vocês estão fora da direção da verdade. O que Jesus ensinou não é nada que ensina essas religiões. Tudo que essas religiões ensinam não é aquilo que Jesus ensinou. Eles manipulam, eles misturam, eles adicionam. Eles apenas pegam alguns pontos daquilo que Jesus ensinou e mistura com os conceitos doutrinários das suas instituições. Cuidado! Eu não estou aqui em defesa de nenhum sistema religioso. Eu não estou aqui sobre a autoridade e o compromisso com nenhum líder religioso. Eu estou aqui como ministro do Evangelho, cumprindo a obra que foi me dada no reino de Deus, para combater contra o reino das trevas, a mentira de Satanás no meio religioso. Pregar a verdade. Meu compromisso é levar o Evangelho de Cristo, conduzir o povo a Cristo, não é a nenhuma igreja nem religião. Jesus nunca disse a ninguém que procurasse uma igreja verdadeira, uma religião verdadeira. Jesus pediu para o povo vir a Ele conhecer a verdade, pois é a verdade que liberta, é pela verdade que estamos em Deus, a verdade de Deus. Jesus não mandou ninguém procurar a igreja verdadeira, Ele mandou conhecer a verdade, que é Ele, para o homem estar nele, não dentro de nenhuma igreja. Eu não estou aqui em defesa de nenhum conceito doutrinário, de nenhum teólogo, pastor, papo ou padre. Eu estou aqui em defesa da doutrina de Cristo. A única doutrina, que é a sã doutrina da salvação, é a doutrina de Cristo. E é essa doutrina que eu tenho que reger minha vida. Eu tenho que ser prudente a me conduzir por ela, não apostatando, não me desviando por meio dessas doutrinas de demônios pregadas dentro das religiões. É isso que o povo tem que entender, irmão. O povo viveu uma vida comodista, uma vida acostumada, viciada no sistema religioso, nos ambientes religiosos, onde se alegram, onde se confortam, onde tem satisfação dentro desses ambientes, onde os homens, dentro do seu pretexto de obra de Deus, eles criam os templos grandiosos, chamando a atenção do povo pela visão ótica, cheio de luxo, de glamour, de conveniência. Os centros religiosos, cada um maior do que o outro, mais esplendor do que o outro. Cada um quer criar o seu centro religioso, né, mais poderoso, cheio de glória, de glamour do que os outros. Para quê? Para manter vocês lá, como negócio, aprisionados,
subjugado sobre a autoridade desses homens, vivendo o legalismo religioso, perdido da vida com Deus na simplicidade do Evangelho, desviado dos princípios do Evangelho. Meus amados irmãos, o que o Evangelho tem sido deturpado dentro dessas igrejas não é brincadeira, irmão. O sistema religioso, ele muda o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é o homem, estando em Cristo, está em Deus. O princípio da religião é estar na igreja para estar em Deus. O princípio do Evangelho é o homem guardar e praticar a palavra de Cristo para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. O princípio das igrejas é, se não fizer a campanha, o pacto e o voto, não der o dízimo, não estiver servindo na igreja, não tem bênção de Deus. O princípio do Evangelho é, você é templo, é casa de Deus, onde habita o Espírito de Deus em você. O princípio das igrejas é, venha para o templo, venha para a casa de Deus. A igreja, instituição, lugar geográfico. Eles mudam o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é crer em Jesus para ser salvo. O princípio das igrejas é, se você crer em Jesus e não se batizar, não der o dízimo, não guardar o sábado, não estiver na igreja, não é salvo. Olha como ele muda os princípios. O princípio do Evangelho é, seja praticante, devoto da palavra de Cristo, para você ser cristão. O princípio da igreja é, seja praticante e devoto das ordenanças, dos credos, dos dogmas, das obrigações das igrejas. Para você consagrar sua vida a Deus, tem que estar vivendo escravizado, centralizando o seu viver dentro de igreja. Olha qual é o princípio, meu irmão, que as religiões pregam, deturpando a verdade do Evangelho. O princípio do Evangelho é você ser firme, constante e abundante na obra do Senhor, que é Cristo, a fé nele. O princípio das igrejas é você ser firme, constante e abundante na vida sacrificial, devota de igreja, onde dizem que é a obra de Deus, os trabalhos de igreja. Olha como eles mudam o princípio do Evangelho dentro das religiões. O princípio do Evangelho é, não deixe de congregar, irmãos, um com o outro, não importa o lugar. Congreguem um com o outro, para um estimular o outro, advertir o outro, orientar o outro, corrigir o outro, dentro da edificação do ensino da palavra, um orientando o outro. Não deixem de congregar. Congregar fala de se reunir entre irmãos. Olha o que a religião coloca para o povo. Não deixa a sua igreja. Eles colocam o lugar como princípio, não é o ajuntamento dos irmãos. Porque a palavra de Deus não fala do ambiente, fala dos irmãos, da atitude de congregarem, não no lugar, não expõe o lugar, mas a religião, ela coloca tudo centralizando na visão do homem, cauteriza na mente do homem, igreja, 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 como o centro da vida com Deus, como o lugar onde Deus vai operar, como o lugar onde você encontra Deus, como o lugar onde você vai estar garantido com a salvação de Deus, o lugar onde você vai ser considerado como de Deus. A religião, o diabo colocou esse conceito maldito, que levou os homens a pregar essa ideia, essa doutrina, para tirar o povo do princípio do Evangelho. O sistema religioso, ele centraliza tudo na igreja, numa prática de vida religiosa. O Evangelho não. A salvação não é por obras, não é por prática religiosa. A salvação é por fé, no alvo da fé que é Jesus. Vivendo para ele, não dentro de uma regra doutrinária de igreja, mas dentro da doutrina de Cristo, da palavra que ele nos orienta a seguir, praticar e viver. Está entendendo? O sistema religioso tira você da direção de Deus. É por isso que eu digo, o sistema religioso está operado pelo reino das trevas, alicerçado na mentira de Satanás. O governo do sistema religioso não é o de Cristo, é o de Satanás. Porque o governo do sistema religioso, ele não se submete à palavra de Cristo. Ele contraria a palavra de Cristo. Você pode analisar a doutrina de qualquer religião evangélica, católica, espírita, budista, mórmon. Você pode ser prudente em analisar a doutrina, o que vivem lá, as práticas. Não condiz, não estão perseverando na doutrina de Cristo. Prevaricam, não perseveram na doutrina de Cristo. Isso é um sinal de que não estão em Deus, não estão guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais vai conduzir alguém no entendimento fora da doutrina de Cristo.
Jamais o Espírito Santo vai levar alguém a crer em outro mérito, em outro meio de salvação, a não ser unicamente no sacrifício de Cristo. Jamais o Espírito Santo vai levar alguém a se gloriar nas suas igrejas, nas suas instituições, nos seus líderes religiosos, a não ser em Cristo. Jamais o Espírito Santo vai levar ninguém a estar submisso cegamente a nenhum líder religioso, sendo zeloso, praticante e devoto de nenhuma doutrina de religião, a não ser a Cristo, a doutrina de Cristo. Então, observe, irmãos, sejam prudentes. O sistema religioso contraria o Evangelho de Cristo. Faça uma análise. Não importa qual é a religião que você está. A religião não é o caminho para Deus. O religare de Deus não é nenhuma religião, nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem budista, nem nada. O religare de Deus é Jesus. Ele disse isso, João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho para Deus, Ele é a verdade de Deus que você precisa conhecer e seguir, e Ele é a vida com Deus que você precisa ter. Não é dentro de igreja, não é pelo caminho da igreja, não é por verdades de igreja ou religião nenhuma. Ninguém vai chegar a Deus senão por Jesus. Não é por igrejas nenhuma que você chega a Deus. Escravizado numa vida devota, formal, robótica, preso, alienado na mentira do sistema, pensando que está na verdade de Deus. E o pior é isso. Porque o diabo não leva ninguém a ir para o inferno dizendo, venha para o inferno. O diabo leva o homem para o inferno, conduz o homem ao caminho do inferno, fazendo ele pensar que está indo para Deus, ó. Porque o diabo trabalha no oculto, ele não se apresenta. O diabo ele trabalha no oculto. Ele se mostra como de Deus. Ele se mostra como verdade de Deus. Ele se mostra como anjo de luz. Ele se mostra como homem, profeta de Deus. Ele se mostra como doutrina de Deus, como caminho para o céu. O diabo trabalha no oculto, tirando o povo da verdade, fazendo o povo pensar que está na verdade e vivendo na mentira, irmão. É isso que o diabo faz, deturpa o Evangelho de Cristo, desvia o povo de Cristo, fazendo o povo pensar que estão indo a Cristo, fazendo o povo pensar que está servindo a Cristo, fazendo o povo pensar que está adorando a Cristo, dentro das práticas malditas, reprovadas por Deus, condenado e separado de Deus. Então, cuidado. Desperta tu que dormes. Cuida de ti e da doutrina. Seja prudente. Vigie. Examine a palavra para não continuar no erro. Amém?